Que a paz de Yahushua esteja sobre os irmãos. Visto que no tempo atual bilhões se dizem homens e mulheres de fé, mas não sabem agir como igreja, e agir como igreja não é ir a um templo religioso. Nosso corpo é o templo de Yahushua e por isso, devemos ter boa conduta e agir corretamente em um mundo onde claramente é proibido falar do Evangelho, pois as pessoas não têm interesse e apostaram facilmente. Ouça agora Gálatas capítulo 1, versículos 6 ao 9. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Yahushua para seguirem outro evangelho que, na realidade, não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Yahushua. Mas, ainda que nós ou um anjo dos céus pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito. Se alguém anuncia a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Se olharem espiritualmente, isso acontece hoje também, pois tudo que se anuncia aí, tanto nas religiões quanto nos falsos mestres, de fora das religiões, é um falso evangelho. As pessoas não têm interesse em saber do evangelho. Podem contar vários testemunhos ou o que for, mas quando você olha para a conduta, não bate. Olhe para as pessoas que estão na religião, dizem ver o Messias, mas que Messias é esse que elas veem que não fala do nome deles para elas? Que Messias é esse que elas veem que não diz para elas mudar a conduta? O que as pessoas vivem não é o que o Messias verdadeiro Yahushua ensinou, será mesmo que é permitido falar do Evangelho. Se você falar perto dos seus parentes, eles lhe repudiam, pois estão com a mente muito cheia, pensando em como vão conseguir dinheiro, então não tem cabeça para pensar nos ensinos de Yahushua. As pessoas que você diz ser seus amigos, quando você começa a falar, já mudam de assunto, desconversam e, na maioria das vezes, se afastam de você. Quando você vive para Yahushua inteiramente, sem fingimento, pois muitos falam os nomes só pelos lábios e não vivem, mas quando você vive de verdade, é completamente desprezado. As pessoas não querem nem saber se você tem um copo de água. Ninguém liga para perguntar, pois cada um está interessado na própria vida. Afinal, quem vai querer se preocupar com um irmão na fé? Que geração hipócrita, onde todos querem ir para o céu, mas não têm o mínimo de noção do peso do madeiro. Geração má e perversa que pega uma Bíblia para ler do começo ao fim, mas não aprende nada. Até quando vão viver de fingimento de falsos amores? Será que a igreja primitiva agia desta forma? Será que era assim que os apóstolos se tratavam? As pessoas só querem ouvir palavras agradáveis e doces aos ouvidos, querem ouvir o quanto são especiais, mas sejamos sinceros. Onde está a verdadeira igreja de Yahushua? Cadê os irmãos que mandam mensagens e ligam uns para os outros para perguntar como estão e se precisam de algo? Até quando vão fingir e agir como igreja? Irmãos, que atitudes vergonhosas! Está cada um por si e o pior é que quando vocês querem achar irmãos, vocês vão até grupos de canais cheios de fariseus briguentos. Se estão achando as palavras muito pesadas, basta ler as cartas de Paulo, por exemplo, onde ele percebe a mesma atitude falsa dos irmãos. Cada um quer ser o protagonista da própria história, mas ignoram os preceitos dos ensinos de Yahushua que são amor, justiça e piedade. Sei que muitos dos irmãos têm a vontade de parar de errar. Percebam que sem Yahushua não somos nada e que erramos bastante sim, e sem Yahushua não conseguiremos vencer, e até você confiar de verdade em Yahushua e viver como Yahushua você cairá bastante. Porém não pode se entregar e se acostumar com o pecado como muitos fazem. Por termos esses erros que devemos nos esforçar, não podemos estar conformados, devemos lutar e praticar aquilo que Yahushua ensinou, portanto não se iludam com esses falsos pregadores que estão falando abobrinhas nas religiões ou na internet, pois muitos deles são usados por demônios para sujar o caminho da verdade, como dito em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 2. A passagem diz: "E muitos seguirão as suas dissoluções, e por causa deles será blasfemado o caminho da verdade." Essa passagem se refere a falsos mestres e suas práticas imorais que levam outros a se desviarem do caminho da verdade e a difamarem a fé. Saiba discernir espiritualmente quem faz a vontade de Yahushua
e quem prega veneno. Muitos passaram anos escutando versículos repetitivos e nunca aprenderam a praticar. Mas vocês não observam esses pregadores falando de conduta, você não observa ninguém falando de agir como igreja e se importar uns com os outros, se importam apenas com os membros de ouro, enquanto as ovelhas não têm ninguém para instruir. E isso acontece na religião e fora também. Desde quando ficar ouvindo provas arqueológicas todo dia virou o evangelho? Será que nunca viram como os apóstolos viveram? Será que prosperidade financeira no reino de Satanás virou o evangelho? Sinceramente, irmãos, vocês acham que, se estivéssemos no tempo de Yahushua, vocês achariam que veriam ele correndo atrás de ganhar salário e juntar bens materiais? Já pensou se os apóstolos tivessem sido covardes como muitas pessoas hoje em dia são? Que evangelho teríamos? Nenhuma, né? Yahushua escolheu poucas pessoas para entrar para a história, vivendo de maneira simples e passando um bom testemunho. E esse convite está válido até os tempos de hoje. Mas sejamos sinceros, quais pessoas vocês estão vendo vivendo como os apóstolos? Já viram alguém largar tudo do mundo e viver somente para o Pai, dando atenção às ovelhas, falando do amor e da conduta? Sei que tem sim irmãos assim, porém procure à sua volta, você acha um. Você é um por acaso? Irmãos, será que vocês estão percebendo que crente é uma espécie em extinção e que a maioria, na verdade, são descrentes massageados por um falso evangelho, apóstatas da doutrina dos apóstolos? Será que perceberam isso? Quantos vão ter o interesse de ouvir um vídeo desses? Se fosse futebol e bunda, todo mundo compartilhava. Se fosse de um canal que incentivasse você a viver buscando conhecimentos e provas arqueológicas, todo mundo iria gostar. Mas a mensagem é amarga mesmo, pois quando é leve, todo mundo fica acomodado. E quando a mensagem é dura, ninguém quer ouvir. E quando você começa a refletir, você nota que somente a piedade de Yahushua sobre as poucas ovelhas sobre a terra que de fato estão praticando, pois milhões de ovelhas não querem sair da lama e bilhões se tornaram descrentes que dizem crer nos lábios, mas nunca obedeceram a Yahushua. No passado, os apóstolos eram levados para dentro dos templos religiosos, diante da presença de fariseus, líderes religiosos, e apanhavam somente por instruir o que aprenderam com Yahushua. Já hoje, os fariseus estão dentro e fora das religiões, prontos para acusar e manipular tudo. Hoje, se você falar para as pessoas viverem como Yahushua, cada um terá uma interpretação diferente e, quando você deixa claro o que significa ser igreja, não querem ouvir e difamam, assim como os fariseus faziam. Antes tinham os leões, hoje os leões são pessoas que não sabem conter a língua. Com a mesma boca que eles dizem bem dizer ao Pai, eles mentem e amaldiçoam os irmãos que trabalham exclusivamente para Yahushua. No passado, a igreja primitiva fazia de tudo e se reunia na calada da noite. Deixava tudo de lado para cumprir com o que ouviam dos apóstolos. Eles tinham todos uma só mente, uma só conduta, eles não debatiam como os perseguidores, pois Yahushua ensinou que o evangelho não se debate, só devemos falar algo quando Yahushua nos toca para falar, e quando Yahushua toca para falar não há palavras que possam ir contra, assim como diz em Marcos capítulo 13, versículo 11. Sempre que forem presos e levados a julgamento, não fiquem preocupados com o que vão dizer. Digam tão somente o que for dado a vocês naquela hora, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito Santo. Na igreja primitiva da época de Yahushua, os irmãos recebiam o chamado de Yahushua e se esvaziaram do mundo esquecendo tudo que aprenderam no mundo. Já hoje as pessoas querem fazer a vontade do Pai carregando bagagem do mundo sem mudar o comportamento. Os apóstolos no passado diziam que Yahushua os enviou para levar uma mensagem e ninguém duvidava, mas hoje, se alguém diz que tem uma mensagem de Yahushua, todos duvidam, pois são descrentes se fingindo de crente. Os irmãos do passado não se achavam um melhor do que o outro, ninguém colocava ninguém no pedestal, não havia títulos de pastores, padres, anjos nem nada do tipo, mas todos entendiam e ouviam alguém que era usado por Yahushua. Já hoje muitos vivem colocando quem eles achavam sábios no pedestal e isso é idolatria. Por isso tem que haver discernimento, respeito para ouvir uns aos outros e humildade para reconhecer quando Yahushua usa alguém que vive exclusivamente para ele, pois muitos ouvem por um ouvido e sai por outro. Os irmãos da igreja primitiva não tentavam provar nada para os incrédulos,
suportavam a perseguição com ânimo, sabiam se tratar com amor e respeito, perguntando uns aos outros como estavam e se precisavam de algo. Mas hoje as pessoas vivem, cada um no seu mundinho, e não se preocupam com os irmãos. As mensagens de texto são como robôs programados, não sabem saudar com a paz de Yahushua, não sabem dar bom dia, boa tarde ou boa noite. Será mesmo que a igreja de Yahushua é tão numerosa sobre a terra hoje? Ou a maioria tem sido hipócrita? No passado eles vendiam seus bens para suprir a necessidade uns dos outros, hoje dividem as pessoas e fica cada um com o seu. No passado, os apóstolos viveram exclusivamente para Yahushua. Hoje seriam chamados de vagabundos por não terem emprego. Meus irmãos, se de fato as pessoas soubessem do poder de Yahushua, se de fato tivessem muitos com atitudes de crentes genuínos, não haveria tanto escândalos. A verdade é que tem poucos espalhados como formiguinhas, segurando lamparinas cercado por trevas, onde para qualquer direção que olhem, só observam o mal agindo, mas lhes digo, irmãos, sejam perseverantes, pois cabe a você que ouve esta mensagem agir como igreja, mesmo que muitos não tenham o mesmo interesse. Só saiba que não devemos estar juntos de falsos irmãos, assim como dizem em 2 Coríntios, capítulo 6, do 14 ao 17. Não se associem com os descrentes. Com efeito, como seria possível conciliar a justiça com a iniquidade? E que haverá de comum entre a luz e as trevas? Que harmonia poderia haver entre Yahushua e o diabo? Que parte tem em comum um crente e um descrente? Que aliança poderia estabelecer-se entre o templo de Yahushua e os ídolos? Porque vocês são o templo do Yahushua vivo. Tal como Yahushua disse: neles habitarei e andarei no meio deles. Eu serei o seu Yahushua, e eles serão o meu povo. E foi por isso que também o Yahushua lhes disse: saiam do meio deles. Afastem-se e não tenham contactos com aquilo que eu repudio. Portanto, irmãos, além de ouvintes, sejam praticantes, para que não venham a ser corrompidos pelas trevas, e que possam ser a verdadeira igreja de Yahushua, pois, como dito no início, o evangelho é proibido, pois as pessoas não querem ouvir, mas cabe a você viver, pois ouça Atos 5, versículo 29. É mais importante obedecer a Yahushua do que aos homens. Para finalizar, irmãos, ainda que vocês sejam desprezados e se sintam sozinhos, vocês não estarão. Há sempre alguém, mesmo que distante, que está passando dificuldades e lutando contra o mundo para agradar ao Pai. Há pessoas sendo perseguidas por isso. Não se dê ao luxo de desistir e não solte a mão de Yahushua, pois ele está com aqueles que o buscam por amor. Então, mesmo que ninguém à sua volta esteja demonstrando essas atitudes de igreja de Yahushua, que parta de você o começo dessa atitude e não se orgulhe disso. Não se ache melhor que ninguém, pois devemos ser instrumentos a servi-lo com todo o nosso ser. Para que você saiba que irmãos são poucos e você deve tratá-los com amor, mas sem se sentir melhor que ninguém. Julgue segundo a reta justiça e não segundo as aparências. Lembre-se que Yahushua chama alguns para instruir. Porém, se esses não perseverarem tendo uma boa conduta, ele os deixa viver na carnalidade e chama outro que tenha compromisso. Isso é visto desde o Antigo Testamento, por isso cuidado para não idolatrar falsos profetas e peça sempre para Yahushua não lhe deixar enganado e mostrar se você não está cego espiritualmente. Irmão e irmã, se Yahushua te chamou para se dedicar a ele, não tenha medo de largar o mundo, pois difícil será. Mas ninguém nunca se arrependeu de obedecer a Yahushua, pois com ele temos a maior recompensa do que, e vale mais obedecer a Yahushua do que aos homens mundanos. Agora, se Yahushua te chamou para aprender e ouvir, então ouça com atenção, peça em silêncio na oração para que ele mostre a conduta de quem você está ouvindo, pois irmãos, pode ter milhares de canais para falar de Yahushua, mas nenhum desses milagres está falando sobre a conduta, apenas conhecimentos desnecessários, agindo como as religiões. Então, prefira ouvir apenas um canal e se dedicar a praticar para que não seja confundido por falsos mestres. Que o Espírito Santo, que é o próprio Yahushua, te guie e te conceda a bênção de ouvir e te dê forças para praticar em nome de Yahushua.